pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, apresentador do canal Enigmas e Mistérios e coeditor da revista OVNI Pesquisa. Eu estou dando uma passadinha para te convidar para o primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril de 2023 em Recife. Eu estarei lá palestrando sobre o tema Novas Notícias da Ufologia Brasileira e vou trazer mais algumas novidades e coisas interessantes para você. Vai estar imperdível. E eu já estou preparado com o meu coletinho, porque minha especialidade é pesquisa de campo. Então se inscreva através do site, são poucas vagas aí presenciais, e você pode participar também de forma online. Então prestigie o nosso evento. Olá, boa noite. Eu sou Alexandre Lauzide, fundador da Brasil UFO Network, a maior rede de ufologia científica do norte-nordeste do nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos ao 14º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Aliás, minto eu, do Piauí. Nós vamos ter um congresso em Pernambuco, mas esse evento é do Piauí. O nosso convidado hoje à noite é o Edson Boaventura. Ele vai trazer novas informações contundentes sobre o caso Varginha. Aliás, minto eu. Eu não sei onde está aqui a live dele hoje à noite. Mas, enfim, ele estará conosco aqui em breve e está já a postos. Então, vamos lá chamar aqui o nosso amigo Edson Boaventura. Boa noite, Edson. Boa noite, tudo bem, Alexandre? Beleza?
também. E o meu tema também ele é bem atual, que a gente vai estar falando a respeito das novidades e as tendências que a ufologia vai ter por próximos anos. Edson, quem assistir a live, né, a sua live, tem um desconto de R$20 sobre o valor do ingresso. E eu não lhe falei isso, sabe? Mas antes, né? Mas o nome do cupom é Boaventura 20, que é o valor do ingresso, R$20 por Boaventura. Então, a sua live hoje está dando desconto de R$20 sobre o valor do ingresso para quem entrar nesse WhatsApp aí. Tem que pagar via Pix, obviamente, né? 81 99447 3390. A nossa equipe da Braufonet vai estar lá a postos para receber a sua mensagem, tirar dúvidas e tudo mais, não é isso? E, Vanderlei... Tem um detalhe também, que esse cupom, tá, não está valendo só para a live durante o dia de hoje, não. Ele está valendo enquanto ou tiver a live na internet até o dia do nosso evento. Então, o cupom, quem assistir a Edson Boaventura hoje, pela live, vai ter o cupom de desconto e a qualquer momento, até o dia da live, claro, existindo ainda os ingressos a ser vendidos, terá o desconto do cupom. Eu só gostaria de complementar, Edson, você falou muito bem sobre o nosso evento, mas existe também uma outra parte do evento que vai ter um workshop. Vamos ter um workshop que é um ingresso vendido à parte, mas é com um hipnólogo. Ele vai fazer uma regressão das pessoas, né? Falar um pouco sobre a evolução da consciência. E, ao mesmo tempo, como o Edson já falou, nós vamos ter uma feirinha, uma exposição onde teremos vários produtos. Edson está trazendo os produtos, né, dele, mas vamos ter produtos... OVNI Pesquisa, ótimo, camiseta. Olha essa camiseta aqui, ó. Noite Oficial dos OVNIs. Eu quero uma, vou? Eu trago, eu levo, pode deixar. Agora veja que o meu tamanho é grande, né? Tamanho grande. Né? Não, pode deixar. Eu quero ser o outdoor. E vamos ter tanto artigos da ufologia como artigos da espiritualidade, pinturas, esculturas. Vamos ter chaveiros comemorativos do evento, camisas comemorativas do evento, livros, lançamento de um livro. Nós vamos ter um lançamento de um livro lá no nosso encontro. E no final, eu acho que é a parte mais importante de tudo, é exatamente um jantar de confraternização. Esse jantar de confraternização é o jantar onde você tem um momento de você chegar junto ao seu palestrante, olhar no olho dele, sentir toda aquela vibração que ele passa de informação para você exatamente ter aquele último momento, ou o primeiro momento de muitos, né, de todo aquele conhecimento, você receber todo aquele conhecimento. Então, não percam, são poucas vagas, são limitadas as vagas, né, mas temos as vagas online. Quem não puder vir ao Recife pode se inscrever, adquirir os ingressos online, tá? Quem vier de fora do Recife, o hotel que nós estamos realizando, que é no centro de Boa Viagem, no coração, praticamente do coração de Boa Viagem, tá? Tem um desconto exclusivo para as pessoas que vêm ao Recife exclusivamente para assistir a palestra, tá? Então, buscamos trazer o melhor para esse evento e com as melhores mentes e as melhores personalidades das duas representatividades, tanto a ufologia como a espiritualidade. Claro que não é possível trazermos todos ao mesmo tempo, mas com certeza não vai existir no Brasil esse ano um time formado de tantas pessoas com tanto gabarito como esse do primeiro Congresso de Ufologia de Pernambuco. Então, convido a todos vocês e não vou mais demorar. Vou deixar o Edson falar, que eu também estou ansioso pelas palavras dele. Mas ainda não, Wander, tem mais informações para passar aqui sobre a campanha do Crispim, né? Que ele está gerando lá um movimento fantástico
para a Semana Santa sem fome. É isso? E eu queria que você falasse um pouco mais. Eu vou sair para poder colocar as informações aqui na tela sobre essa campanha que ele está gerindo lá, que é o nosso mentor aí da parte espiritual. É o rapaz que realmente nos inspira e nos ajuda sempre a entender mais sobre o outro lado da vida. Isso. Antes de mais nada, eu vou pedir a todos que deixem o seu like, né? Convide os amigos a participarem do canal, divulguem o nosso canal. A UFO Piauí precisa da ajuda de todos. Ela faz uma campanha muito boa em favor daquelas pessoas que estão passando necessidade. E agora, o César Crispim, da UFO Piauí, ele criou uma campanha chamada Semana Santa Sem Fome. Então, vocês podem fazer suas doações, as cestas básicas, podem fazer doações em Pix. O importante é que vocês não deixem de fazer essas doações. Muitas pessoas dependem exatamente dessa mão amiga dos irmãos. Esses brasileiros que precisam tanto de um apoio, exatamente de buscar alguém que possa ajudar eles em algum momento. E esse momento é agora. Nós estamos fazendo essa campanha e vamos fazer um grande evento chamado Semana Santa Sem Fome. E contamos com a sua colaboração. Qualquer valor, qualquer tamanho de cesta básica, meia cesta básica, uma cesta básica, duas cestas básicas, o importante é você ajudar. Querido, é com você. Você aí mandou tudo aí, Vanderlei, valeu. Agora nós vamos sair aqui. Só esqueceram de falar uma coisa. Diga. Que a Margarete Áquila vai estar cantando lá. Quem não teve essa oportunidade de ouvir ela cantando, vai ter a oportunidade também no Recife, não é verdade? Eu ia falar isso aqui no final, né? Mas já que você tocou, já que você tocou no assunto, eu vou falar aqui dos palestrantes que nós temos nesse evento. Teremos o Marco Petit, você conhece? E amanhã, né? O interessante é o Marco Petit da revista UFO e você da revista OVNI. Então teremos dois grandes representantes de duas importantes revistas de ufologia no Brasil. É isso? Exatamente. Teremos o Nando Cordel, né? Dr. Tiago Bezerra de Mello, ele é um advogado, vai falar sobre exopolítica, direitos, né? Josian Antó, ele é aqui do Rio Grande do Norte, ele é fantástico, simplesmente. Deu uma senhora palestra também. A primeira foi dele, foi muito boa. O hipnólogo, o Walter Veríssimo, não sei se você assistiu a palestra anterior do Crispim, ele falou sobre a experiência dele com o Walter, que é o hipnólogo. Foi um momento assim, muito, muito especial. Ele vai estar lá dando palestra e vai fazer o workshop sobre expansão da consciência com o contato extraterrestre. Ele mesmo é contatado, porque eu sei que eu já conheço ele há muito tempo. O Frederico Menezes, espírita aqui de Recife, na verdade ele é do Cabo de Santo Agostinho, uma zona grande metropolitana de Recife, ele tem contatos com extraterrestres por computador. Um trabalho que ele faz muito, muito bom lá. Doutora Mônica de Medeiros, que todos conhecem, né? Margarete Áquila, você, o Edson, vai estar conosco, né? E o Cláudio... Esse rapaz, né? Não sei não. Esse tem muita coisa para falar. Muita mesmo. E o Cláudio Normendes, da Paraíba, é um ufólogo que vai falar sobre a casuística lá na região dele. É isso? Então, aí serão... todos que estão aqui conosco. Então, podemos começar a live de hoje à noite? Vamos lá. Nós vamos ficar aqui no Bastidores, tá? Ouvindo você, qualquer coisa pode chamar a gente. Tem como você ir colocando aquela apresentação aí? Você mandou para mim? Mandei. Eita. Ui, não sei. Tá no teu e-mail aí. Edson, eu não vi, realmente, eu não abri o e-mail esses dias. Mas nós podemos habilitar. Se você puder fazer aí, a gente habilita por aqui.
Então, é que eu tô fazendo a live do celular. Eu não tô fazendo Ui, do computador. ui, eita agora. A não ser que eu tente entrar pelo computador e ver se eu consigo colocar lá, né? É, veja, e nós temos tempo, enquanto isso eu vou passar por Vanderlei, eu vou colocar você e eu nos bastidores, e Tá. Vanderlei vai dar mais informações e você faz a mudança aí. Eu vou tentar buscar o computador lá, então, para ver se eu Ok. consigo fazer isso. Tá Então, bom? eu vou deixar aqui o Vanderlei aqui conosco. Eu vou ficar nos bastidores também. Um momentinho só. Bom, pessoal, enquanto eles estão tentando fazer, configurar, né, o programa no computador, vamos falar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer na cidade do Recife, dia 15 e 16 de abril. Né? É um evento do primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Alexandre acabou de passar os nomes de todos os participantes. Vocês viram que são 10 nomes fantásticos. Tá? E nesses 2 dias vamos ter várias apresentações que vão trazer novas informações e conhecimentos às pessoas que ali estiverem. Nós vamos ter 2 modelos, o presencial e o online. O presencial ele tem 10 palestras, né, com os nossos palestrantes e ainda um workshop, que é um ingresso adquirido em separado. O online só tem as 10 palestras, não passa o workshop. O workshop é feito um trabalho em separado, né, então é uma coisa mais reservada. Mas as 10 palestras, o online, né, você pode adquirir o ingresso, tanto presencial quanto online, as palestras serão as mesmas. Aquelas pessoas que adquirirem o workshop, além de participarem das 10 palestras, vão participar também do workshop. Logo em seguida, nós temos uma feira, uma exposição com vários produtos de ufologia e espiritualidade. Estamos trazendo vários tipos de produtos que não é encontrado em canto nenhum, em qualquer parte do Brasil. Tá? Nós estamos produzindo artesanalmente alguns produtos que só vão ser encontrados nesta feira. São produtos exclusivos para este encontro. Tá? Vamos ter lançamento de livros, vamos ter pintores, vamos ter esculturas, vamos ter pessoas psicografando. Tem uma pessoa que se dispôs a vir em um dia, em um determinado horário, para fazer esse trabalho. Tá? Então, vamos ter pessoas que vão também dar outro tipo de informação e outro tipo de serviços que ainda não posso ainda falar ainda o que vai acontecer, tá? Porque tem a parte das surpresas também. Tá? E, no final, nós vamos ter um grande encontro, tá? Com os palestrantes que estiverem no dia, com o jantar de confraternização. É o momento de você tirar aquela sua última dúvida, sentar junto ao seu palestrante, à mesa dele, conversar, bater um papo, tirar todas as dúvidas, olhar no olho, sentir aquela vibração, né? Sabe muito bem que 350 pessoas dentro de um salão com uma energia muito alta, ela eleva a, a, a vibração das demais e vocês passam a ser a semente, né, para que venha florir um novo mundo, uma nova época, uma nova terra, que é o propósito exatamente do nosso processo de criar uma nova visão, buscar conhecimento, tá? E, ao mesmo tempo, né, levar as pessoas, né, o contato mais próximo, tanto da ufologia quanto da espiritualidade, para aquelas pessoas que estão iniciando esse processo. Tá?
Então, essa é uma das questões aqui levantadas dentro do 14º Fórum de Ufologia do Fórum da UFPOI, é exatamente ele abrir espaço para nós fazermos essa apresentação. E, ao mesmo tempo, o 14º Fórum de Ufologia do Piauí, ele também está com um projeto. E o projeto dele chama-se Semana Santa Sem Fome. Esse Semana Santa Sem Fome não é o primeiro projeto da UFPOI, ele já é mais um projeto para ajudar mais pessoas carentes ali do Piauí, do Maranhão. Tá? Se vocês não conhecem ainda todo o projeto do Crispim, pesquisem, vocês vão ver como é maravilhoso o projeto que ele tem, a quem ele atende, né? desde de animais, as pessoas, né? O conforto social às pessoas, o conforto espiritual às pessoas. Então, esse projeto é mais um projeto, né, da UFPOI, e que lembra muito a nós o momento que nós estamos vivendo. Muita gente passando fome. Então, essa ideia de fazer esse projeto Semana Santa Sem Fome, certo? É o projeto da UFPOI. Nós tivemos hoje, inclusive, o próprio César Crispim falando sobre os sinais, né? Então, os sinais que aí estão, que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar. Então, quem puder, assista novamente a live de hoje de tarde, foi sensacional. Aliás, durante todo esse fórum, as lives estão de altíssima qualidade. Tá? Elas estão trazendo informações nunca antes vistas. Tá? E não vai ser diferente hoje com o Edson, daqui a pouco, né, que ele está ajeitando lá o computador dele, dizer as informações, para que dê uma senhora palestra. E, com certeza, ele vai nos trazer muitas novidades. Não do caso Varginha, como o Alexandre queria, né? Porque o Edson realmente ele tem um acervo com relação ao caso Varginha impressionante. Ele, inclusive, é editor de uma das revistas, né, de ufologia do Brasil, a OVNI, e está trazendo hoje na sua palestra a ufologia aeronáutica. Vai ser algo muito interessante. Vamos compreender exatamente o que se trata disso. E com vocês, o Edson Boa. Você conseguiu aí carregar? Está sem som. Ele está ouvindo? Não, está sem o som. Edson, está me ouvindo aí? Alô, estou ouvindo. Pronto. Ele entrou pelo... Num dos... Assim, pelo celular eu estou conseguindo ouvir, mas no computador aqui ele dá algum problema de som. Mas aí, de repente, a gente passa só a apresentação por lá. Aí é só eu selecionar ela aqui, não é isso? Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Palestra. Okay. Palestra. Aqui. Palestra. Aí eu enviei a palestra aí. É vocês que liberam? Aí tá enviando. Vamos ver aqui. Sim, libera aqui. Olha lá, acho que foi. Agora, chegou. Foi. Beleza. Uau. Maravilha. Vai dar certo aí. Sempre dá certo. Quando você faz ao vivo, é assim mesmo, viu? Tem essas coisas.
E aqui é só, será ir para frente e tal? Deixa eu ver aqui como é que é. Isso, Ah, é. é Só isso. ir para frente, aí vai. Beleza. Então, pode começar O aqui? Wander e eu vamos ficar aqui no background. Aí é com você agora. Então, vamos lá. Hoje eu estou trazendo esse tema aí, ufologia aeronáutica, justamente porque o Alexandre Lauzide, ele nos deu essa sugestão de tema, né? Falou, você não quer falar sobre ufologia aeronáutica e tal? Eu falei, não, beleza, a gente fala, mesmo porque eu estou familiarizado com esse tipo de tema, e é interessante trazer essas informações para vocês, porque muitas pessoas nunca ouviram falar em ufologia aeronáutica. Primeiramente, quando a gente fala de... Ixi, saiu aí o... O que aconteceu? Coloca novamente aí que deu um tilt e caiu. Caiu? Deixa eu ver aqui então de novo. Vou ter que entrar de novo, né? Espera aí. Entrando no estúdio. Vamos lá, continuar. Aí aqui tá ok. Entrar no estúdio. Beleza. Permitir. Apresentar. Arquivo slides. Palestra. Ali. Apareceu de novo, né? Aí. Então vamos lá. Continuando aí, pessoal. Esse tema, então, quem sugeriu foi o Alexandre Lauzide, né? Para a gente trazer para vocês ufologia aeronáutica. E assim, se a gente for pensar, são duas coisas contraditórias, né? Ufologia é um assunto que é uma paraciência, né? E a aeronáutica, geralmente, ela joga contra, né? Nem sempre ela joga a favor do fenômeno OVNI, né? Geralmente eles acobertam, né? Ou então não admitem assim a realidade do fenômeno OVNI, né? Talvez para não se complicar, né? Principalmente na questão aí de assumir como verossímil esses casos e depois não ter como provar isso, né? Ou de repente é o próprio acobertamento que não deixam eles tomarem esse tipo de atitude mais aberta. E aí eu vou até mais além, né? Existem acordos aí entre o governo Estados Unidos e Brasil sobre essa questão OVNI, que também não permite que o governo brasileiro, os militares, falem com certa abertura sobre o fenômeno OVNI. É lógico que já houve aí em 2008, 2009 uma abertura mais ou menos, né, a ponta do iceberg, né, com alguns documentos que foram colocados no Arquivo Nacional, mas a gente sabe que tem muita coisa classificada como secreta, como ultra secreta, que não veio à tona. E então, ufologia aeronáutica, na verdade, vou começando já aqui o tema, ele é um novo conceito de classificação de casos ufológicos no meio aéreo, ou seja, quando envolve aí aviões civis, aviões militares, né? E quem que idealizou isso, né? São dois amigos meus que a gente se conheceu aí no passado. Um deles é o Juan Castilho Cornejo, né? Ele é um paleontólogo e é também ufólogo, né? Se interessa por esse assunto já há bastante tempo. E também tem aí o militar piloto, né? Piloto militar, o Rodrigo Bravo Garrido, né? Bem conhecido, dá palestra aí em eventos. Os dois são chilenos, né? Eles que criaram esse novo conceito e essa nova classificação do estudo de OVNIs. E como que eles criaram isso, né? Eles começaram a conversar, viram que no Chile tinha ali alguns casos envolvendo militares, envolvendo o pessoal
da aeronáutica chilena, né, do CEFA ali, da Força Aérea Chilena, né? E aí o CEFA é um órgão que existe para analisar os casos de OVNI naquele país, ou seja, lá no Chile. E juntamente com a Força Aérea, a faixa ali, eles estudam alguns casos. E teve alguns casos que esse fenômeno aéreo não identificado, né, que é chamado agora de FANI, ou UAP, ou OVNI, eles estavam causando uma certa preocupação, né, em alguns casos até uma certa apreensão, porque poderia ser uma ameaça, né, causando aí alguns acidentes aéreos, né, podendo, né, em algum momento causar esse tipo de coisa. E aí, como eles tinham muitos casos, há uma tabela, e essa tabela ela traz aí uma classificação dos casos envolvendo aeronaves, não só pilotos ali que reportam, mas também passageiros, controladores de tráfego aéreo, né, o pessoal que está nos comandos ali nas torres de controle. E ela foi depois que foi amadurecendo, né, que eles foram vendo outros casos também em outros países, eles resolveram escrever isso em forma de livro, né, trazendo toda essa teoria, essa nova classificação, esse novo conceito de classificação dos OVNIs que eram avistados no espaço ali aéreo, né, dos países, e que tinham algum envolvimento com aeronaves, né, de alguma forma, helicóptero, avião, algum tipo de aeronave convencional ali. Então, o primeiro livro que eles escreveram é em língua espanhola, né, tá em espanhol, é o Encuentros OVNIs, Ufologia Aeronáutica, né? E depois o falecido Rafael Cury, ele acabou ajudando aí o Juan para que eles, e o Garrido também, né, o militar, o piloto militar Garrido, o Rodrigo Bravo, né, também, algumas pessoas falam Rodrigo Bravo, Garrido, e para fazer um livro em português. E aí foi editado Ufologia Aeronáutica, né, que é esse livro aqui, um novo conceito do estudo dos OVNIs, né? Então tem esse livro de bastante páginas. O que tem nesse livro aqui que trata a respeito desse assunto? Antes da gente falar o que tem dentro do livro, esse conceito que eles criaram, que são 5 categorias, 5 graus de avistamentos novos aí, é um conceito que ele foi adaptado da classificação do Dr. Joseph Allen Hynek, né, bem conhecido no meio ufológico, que é um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, o projeto Livro Azul norte-americano, que envolveu a Força Aérea Norte-Americana ali, pesquisando OVNIs no período de 1952 até 69. Então, Hynek, ele criou lá contato imediato de 1º grau, 2º grau e 3º grau. E essa escala básica, clássica do Hynek, ela foi publicada num livro em 1972, intitulado UFO Experience, a Scientific Study, ou seja, um estudo científico, né, e a experiência UFO. Então, nesse livro que ele escreveu em 72, ele já trouxe essa tabela aí de casos de 1º, 2º, 3º grau. O que aconteceu? O Juan e mais o Rodrigo, eles pegaram essa tabela, né, essa classificação existente e deram uma adaptada, fizeram uma adaptação para os casos aéreos, né? Vamos seguir aqui. Para quem não conhece, né, a classificação do Hynek, bem rapidamente aí, tem o contato de 1º grau, né, que é, sem dúvida, aí, um dos avistamentos mais frequentes. Geralmente são objetos que pode ser um disco voador ou uma luz
a uma distância bem longa e não dá geralmente para identificar. Geralmente não tem uma interação com aparelhos eletroeletrônicos ou com o próprio agente ali que está, a testemunha que está vendo o fenômeno, né? Então, geralmente são fenômenos estranhos aí nos céus que não são identificados, são aqueles avistamentos mais simples de luzes, né? Que geralmente o pessoal vê e por não ter tanta característica, tantos detalhes, esses casos, foi considerado aí pelo Dr. Hynek como contato de primeiro grau. O segundo grau, ele já envolve provas físicas, vestígios, né, provas materiais da evidência do fenômeno. Então, pode ser um pouso, uma marca de pouso, a vegetação calcinada ali, né? Então, seria o contato de segundo grau. Efeitos eletroeletrônicos em televisão, aparelhos de rádio, blackouts, né, que eventualmente ocorrem, algum efeito que deixa queimadura, seja na testemunha, seja no local também, e também desorientação temporal das pessoas, seja aquele missing time, tempo perdido. Isso naquela época, né, já na década de 70, o Dr. Hynek, ele tinha classificado tudo isso, né, quando o fenômeno envolve essas características aí, ele seria classificado como contato de segundo grau. E aí a gente tem o terceiro grau, contato de terceiro grau, quando envolve o tripulante do OVNI. E aí pode estar o OVNI em cena ou não, né? Ele pode simplesmente aparecer o serzinho ali, de uma configuração biológica diferente, e aí na classificação do Dr. Hynek já era classificado como um contato de terceiro grau. E por isso que tem o filme, né, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O próprio Hynek, ele foi um dos consultores do filme, né, do filme do Spielberg. E nesse filme, por exemplo, ele faz uma pontinha, ele aparece ali fumando o seu cachimbo, né? Ele gostava muito de fumar o cachimbo, e ele aparece numa cena do filme ali, o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que foi um clássico aí, né, da ufologia mundial, né? Muitas pessoas que acompanham o fenômeno OVNI já assistiram esse clássico aí, esse filme clássico, que traz principalmente essa classificação do Hynek, que a gente vai ver praticamente todas as classificações, contato de primeiro, de segundo, de terceiro grau, neste filme, né? Só para a gente relembrar aí o que é contato de primeiro, segundo, terceiro grau. Só que o Rodrigo Bravo e mais o Juan Cornejo, né? Juan Castilho Cornejo, eles fizeram algo mais específico para casos aéreos, né? Então, dentro dessa classificação da ufologia aeronáutica, eles criaram 5 graus. Então, tem o contato aéreo de primeiro grau, que seria o piloto, a tripulação e os passageiros, bem como o pessoal do CTA, das torres de controle, né, de tráfego aéreo, elas observam um objeto ou uma luz à distância do avião que só provoca alarme e preocupação na tripulação ou no pessoal encarregado do controle de tráfego. E aí esse pessoal pode ser civil, pode ser militar, né? Geralmente, quando ocorre algum avistamento, existe um procedimento para serem comunicados esses fatos ao órgão da aeronáutica do país onde está acontecendo aquilo. Então, esse seria o primeiro grau, uma coisa mais simples. Foi avistado lá só o objeto, que nem aconteceu recentemente, né, em novembro, dezembro de 2022, vários objetos não identificados que foram avistados por pilotos comerciais da Gol, da Azul, da TAM, da Latam, né, lá no sul do nosso país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, teve alguns que viram algumas coisas não identificadas, mas não chegaram a interagir. Então, seria apenas um caso de primeiro grau, segundo essa classificação da ufologia aeronáutica proposta por esses
investigadores aí, militares chilenos, né? Então, teria o primeiro grau. O segundo grau é quando ocorre a detecção do OVNI em algum radar, seja ele de terra ou a bordo das aeronaves. Logicamente, geralmente, quando ocorre também a detecção, já aconteceu todos os procedimentos ou acontecimentos envolvidos no primeiro grau. Então, é como se fosse algo cumulativo, né, as características daquele avistamento, e mais a detecção em sistema de radar. Ou seja, porque quando detecta ali, você não pode julgar como sendo um reflexo, uma alucinação. Quando é detectado no radar, significa que é um objeto concreto, real, sólido. Então, não pode falar que é uma alucinação, que é um reflexo, porque o negócio está detectando, ele é real, ele é físico, ele é concreto. Ele está, de fato, ali sendo detectado pelo radar, né? Então, isso é super importante na ufologia quando ocorrem detecções em radares também. E aí já seria classificado aí como contato aéreo de segundo grau, segundo esses pesquisadores. O terceiro grau, né, que seria o contato aéreo de terceiro grau, além da presença próxima, né, ou distante desse objeto, ele vai causar, de alguma forma, uma interferência nos instrumentos de bordo da aeronave, né, constituindo aí um perigo para a operação normal de voo da aeronave. Ou seja, começa a ficar tudo maluco, os sistemas de bordo ali, né, os medidores, que o piloto vai, de repente, não se localizar mais, né, que pode vir a acontecer caso ocorra uma interferência nessa instrumentação de bordo. Ele pode sofrer ali uma espécie de acidente, né, porque ele não vai saber em que altitude que ele está, para onde que ele está indo. Então, e quando ocorre esse tipo de coisa, e isso não acontece só com OVNI, tá? Pode ocorrer com OVNI, mas em áreas onde você tem um eletromagnetismo muito grande, e tem algumas áreas no planeta que são inclusive evitadas pelas aeronaves, porque elas causam interferência, deixam a bússola, deixam os instrumentos da aeronave meio malucos, né? A região, por exemplo, do Triângulo das Bermudas é uma dessas regiões, entre aspas, aí, malditas, né? Existem 12 regiões desse tipo, né, com variações eletromagnéticas, que são evitadas pelas rotas aéreas ali, porque pode vir a acontecer algum acidente, porque os instrumentos podem ficar avariados. E quando o OVNI também está próximo, talvez pelo campo eletromagnético do objeto voador não identificado, ele interfira de alguma forma, e aí já seria considerado pelos chilenos aí nessa classificação da ufologia aeronáutica como um caso de terceiro grau. Logicamente, tudo que foi falado também no primeiro grau, segundo grau, ele estaria cumulativamente, né? Ou um ou outro pode estar acontecendo também com essa interferência que já classifica o caso como terceiro grau. O quarto grau, né? O contato aéreo de quarto grau, ele é quando você já tem todos aqueles acontecimentos anteriores, e aí uma aeronave ela se vê obrigada a realizar uma manobra evasiva de risco para evitar uma colisão com o objeto. Então, isso tem casos civis, que já aconteceu isso, e tem casos militares, né, em que a proximidade desses objetos voadores não identificados causou ali uma apreensão tal que ele falou, pô, vai bater, né? E aí vai ter um acidente aéreo e a aeronave terrestre nossa, o avião, o helicóptero, seja o que for ali, ele pode sofrer esse acidente e causar a morte ali
da tripulação, do piloto, do copiloto, dos passageiros, se for uma aeronave civil, né, comercial, ali um avião comercial. Então, o de quarto grau é quando o piloto, pela situação que ele está vivendo ali, o OVNI está muito próximo, ou está vindo numa colisão e ele é obrigado a, através dos instrumentos, sair da altitude, fazer um movimento brusco, um movimento evasivo, saindo daquela situação para evitar o choque do avião terrestre com o objeto voador não identificado. Então, esse seria o de quarto grau. E o último contato aéreo seria o de quinto grau, proposto aí nesse estudo, neste livro, né, o Ufologia Aeronáutica, fala a respeito, é aquele que, devido aos acontecimentos anteriores, um avião de combate se vê obrigado a ter um enfrentamento bélico com o objeto em questão. Ou seja, aí já entra aqueles casos em que o objeto apareceu, ele foi detectado ou não pelo radar, e aí o país, né, aqueles militares da Força Aérea, se viram frente a frente com algo desconhecido, mas tinham que tomar uma postura de defesa, né, daquele país, porque eles não sabiam o que era aquilo, se é um drone espião, se é um OVNI alienígena, não sabe o que é. Mas aí o ministro, né, ou o presidente, ele tem que autorizar a decolagem das naves de interceptação, e essas naves, então, elas vão ao encontro, e de encontro, se for o caso, com os OVNIs, a fim de abatê-los. Recentemente, a gente teve alguns eventos que ocorreram agora no ano de 2023, em fevereiro, tal, que os Estados Unidos, Alasca, tal, abateram aí OVNIs. Eles não sabem o que é, mas pode ser coisa terrestre também, pode ser drone espião, balão chinês, pode ser um monte de coisa. Mas o que eles fizeram? Eles foram ao encontro desses objetos no intuito de abater esses objetos aí e derrubar, porque estavam oferecendo algum risco à segurança nacional daquele país. No caso aí que eu estou falando, nesse ano de 2023, os Estados Unidos, né, o Canadá, tal. Então a gente ficou sabendo aí, a imprensa comunicou bastante a respeito desses casos. Esses casos, então, seriam enquadrados na classificação contato aéreo de quinto grau. Então, assim, ufologia aeronáutica nada mais é do que essa nova classificação para casos aéreos, proposto por esses investigadores chilenos aí. O livro, vamos falar do livro agora, que eu ia falar do livro aquela hora e acabei não falando. Então, o livro Ufologia Aeronáutica, ele traz 26 casos. Aqui no verso do livro, diz, inclusive, que tem casos registrados aí nesse livro da Argentina, do Peru, do Brasil, dos Estados Unidos, da França, da Bélgica, Austrália, Irã, Colômbia e Chile. Né? Então, tem de vários países, representando aqui vários países. Do Brasil, nós temos 4 casos que foram incluídos neste livro. Né? Tem o caso aí que aconteceu em 8 de fevereiro de 82, que é o conhecido caso VASP, com o comandante Gerson Maciel de Brito, né, lá em Petrolina, Pernambuco, né? Todo mundo lembra desse caso aí, a tripulação viu, ele viu, tudo mais. Esse caso ele entrou no livro, então, como material de estudo, de pesquisa. Outro caso que entrou, caso nacional brasileiro, é o caso numerado como caso número 12, que é a Noite Oficial dos OVNIs, que começou ali a partir de 19 de maio de 1986, um caso famosíssimo, onde houve uma perseguição aérea da Força Aérea Brasileira a mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados. Esse caso também está dentro do livro desses chilenos aí. O terceiro caso que está é o caso
enumerado de número 20, que aconteceu em 5 de outubro de 1986, e é conhecido aí como o caso da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, ou o caso Haroldo Estendorf, que diz respeito de um objeto piramidal muito grande, alguns discos que saíram de dentro desse objeto piramidal, e foi, inclusive, visto de binóculo esse objeto voador não identificado pelos controladores da torre de controle, do aeroporto, ali da região, que cobre aquela região. Então, é um caso bem interessante, clássico também da ufologia brasileira, e importante. E o último caso que foi incluído no livro é um caso de número 21 dentro do livro, acontecido no dia 16 de novembro de 1996, em São Vicente, conhecido como o caso do tucano. É um tucano que perdeu a asa, foi feita uma filmagem, um objeto passando próximo ao avião da Esquadrilha da Fumaça, e aí ocorreu provavelmente um baque ali no deslocamento do ar, e devido à subida, os mecs ali, a gravidade sofrida pela aeronave, a asa acabou se rompendo. É lógico que poderia ter ali já uma fadiga no material da asa, e o deslocamento do ar do OVNI, que não era tão grande, passou próximo ao tucano, pode ter causado um baque e acelerou o processo de fadiga e a quebra da asa, né? E o piloto acabou depois tendo que ejetar, a asa caiu, infelizmente, num banhista lá em São Vicente, levando ele à morte, né? Um caso também que saiu na televisão, né? Vários programas deram atenção a isso, jornais lá do litoral paulista, e eu particularmente pesquisei esse caso na época, chegando a falar com algumas pessoas que filmaram e algumas pessoas que viram a nave num morro próximo, viram um disco descer, e desse disco saíram duas bolinhas, duas esferas metálicas, uma foi para um lado e a outra foi na direção da Esquadrilha da Fumaça, causando esse problema. A gente chegou a entrevistar também um marinheiro lá que tinha um iate e tal, estava na redondeza e viu essa bola depois metálica submergir, né, no mar. Ali próximo da Praia do Góis, né, já para o lado ali do Guarujá, né, mas pega ali São Vicente, Santos e Guarujá. Então a gente tem alguns minutos depois desse acidente aéreo, onde teve o envolvimento de um OVNI, a gente ficou sabendo que esse objeto foi visto submergir. A gente fez algumas matérias, artigos para jornais e também para a revista OVNI Pesquisa, publicando esse fato. Quem estava pilotando naquela época a aeronave, o Tucano, era o capitão Barreto, que inclusive mora no Nordeste, se não me falha a memória, ele está aí em Pernambuco. Depois eu vou dar até um toque nele aí, que vai estar tendo evento, para ver se ele vai no evento, que ele gosta do assunto OVNI também, mas segundo o que eu conversei com ele e tudo mais, ele disse que não viu OVNI nenhum, só sentiu depois o avião ficar meio estranho, aí ele viu que tinha perdido a asa, embora uma coisa muito estranha que aconteceu nesse caso é que quando um tucano perde a asa, ele deveria ter entrado em parafuso imediatamente, mas não entrou, como se uma força invisível, alguma coisa sustentasse a aeronave. Aí quando ele percebeu que o negócio deu ruim, aí ele ejetou, e aí depois a aeronave caiu no mar ali, e a asa acabou caindo em cima de um banhista de 16 anos, levando ele à morte, né? Foi uma tragédia ali, mas felizmente ele disse que não viu nenhum OVNI, não viu nada, né? E não sentiu nada também naquele momento. Ele chegou a dar entrevista para o falecido pesquisador Reginaldo de Ataíde, no Ceará. Ele tinha um grupo lá, o CPU,
ele também chegou a dar uma entrevista. Assim, o Capitão Barreto, eu não sei se ele está em Pernambuco, se ele está no Ceará atualmente, eu não sei, eu vou dar uma olhada. Se ele estiver em Pernambuco, vou fazer até um convite para ele ir no evento aí de Recife agora em abril de 2023. Então, legal que, embora seja um livro chileno, né, o Ufologia Aeronáutica, ele traz para nós aí 4 casos, né, dão destaque a 4 casos brasileiros importantes, né? Essa foto aí eu tô num congresso lá em Curitiba, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Juan, né, o Juan Cornejo, e ele falou do projeto e tal, e nós acabamos ajudando ele no livro também. Eu cheguei a passar para ele 2 casos. Então, 2 casos desses brasileiros, eu que acabei enviei mais casos, mas aí no final ele achou melhor aproveitar 2 dos casos que eu tinha enviado e mais 2 que seriam a Noite Oficial dos OVNIs e o caso de da Lagoa dos Patos, ali no Rio Grande do Sul, Pelotas, né, que envolveu o piloto ali, Haroldo Stendorf, em 96. Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês aí 2 casos. Eu peguei 2 casos que são clássicos da ufologia brasileira, tal, que tem grande importância no cenário também da ufologia mundial e dentro dessa classificação aérea aí, né? Então, colocar esses casos dentro da classificação aérea. O primeiro caso aí, ele seria um contato de 5º grau, que ele envolve todas aquelas particularidades que nós falamos aí, e é a Noite Oficial dos OVNIs. Ela durou, a Noite Oficial dos OVNIs, que é conhecido, né, como a Noite Oficial, 10 dias. Na verdade, foi uma onda que iniciou no dia 19 de maio de 86, perdurando até o dia 29 de maio de 86, com casos aí, avistamentos, pousos, abduções, contatos com tripulantes desses OVNIs em várias partes do Brasil. Eu tenho tudo isso mapeado, catalogado daquela época. Foi um negócio impressionante. Mas os principais eventos foi o início, que foi no dia 19 de maio, onde o sargento Sérgio Mota, sargento Mota, terceiro sargento Mota, ele estava na torre de controle de São José dos Campos, e aí ele viu uns objetos não identificados, umas luzes, interagiu com essas luzes e comunicou São Paulo e Brasília daquelas aparições ali. Aí Brasília passou, então, a monitorar, até que chegaram à conclusão que teriam que mandar ali caças de interceptação para verificar o que eram esses objetos luminosos. Porque num primeiro momento eles ficaram pensando até na questão de invasão, algum outro país tentando fazer algum tipo de invasão numa área estratégica que era São José dos Campos. Mas aí eles observaram que os objetos eram muitos, alguns estavam em São José dos Campos, outros em São Paulo, outros no Rio de Janeiro, né? Então estavam em várias regiões já aparecendo e sendo detectados pelos radares também. O interessante também desse fato é que houve milhares de testemunhas militares e civis, né? E a gente tem tudo isso mapeado. Num único avistamento que aconteceu, por exemplo, na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá, a gente tem um depoimento de militares de lá, que eles estavam à noite, né, fazendo o pernoite ali, uma ordem, e aí, de repente, houve um blackout e eles passaram a observar fenômenos no céu. Naquele momento, havia aproximadamente 2.000 militares, entre alunos, professores, militares, que estavam na Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá, né? Isso no dia 19 de maio de 1986. Esse fato, inclusive, a gente divulgou na revista OVNI Pesquisa, né? Trouxemos aqui uma matéria sobre
maio de 86, foram 2 edições onde a gente fala aí a respeito até das pessoas, né? Os militares que viram, o que eles sentiram no momento das perseguições e tal, porque o que aconteceu? Logo depois da torre de controle de São José dos Campos informar ao SINDAC, Brasília, São Paulo, tal, eles comunicaram o ministro da Aeronáutica, que era o Octávio Júlio Moreira Lima, e ele acordou o presidente Sarney, ex-presidente Sarney, isso era de noite, né? Aí acordou e falou, olha, porque ele tem que pedir ordem para decolar as naves de interceptação. Aí falou para o Sarney, ó, tá acontecendo isso, tem um monte de coisa aí que invadiu o espaço aéreo, estamos detectando nos radares, e aí eu preciso da tua autorização para mandar os caças de interceptação. Imediatamente o Sarney autorizou, e aí foi decolados da base aérea de Anápolis, de Santa Cruz, caças F-5, Mirages, para tentar chegar no encalço dessas mais de 2 dezenas de luzes, né, de OVNIs, de objetos voadores não identificados. O caso todo ele ganhou uma importância grande e uma veiculação na imprensa gigantesca. Tanto é que jornais, tipo Estadão, jornais de São José dos Campos, de várias partes do país, noticiaram, Brasília também, noticiaram essa perseguição, né, dos militares brasileiros aos OVNIs, e não só jornais, mas também revistas especializadas, revistas de grande circulação também divulgaram esse caso, e as televisões brasileiras e até estrangeiras divulgaram essa invasão aí. Vamos para frente aqui. Então, como eu falei para vocês, os pilotos perseguiram, né, esses OVNIs aí, multicores, mudavam de cor, e eram detectados nos radares também. Alguns pilotos disseram, né, que ao perseguir os objetos eles não estavam vendo, mas aparecia no radar de bordo da aeronave, ou aparecia no radar de solo, ou assim, às vezes eles estavam vendo e não estava aparecendo no radar. Eles estavam vendo o objeto ali, ou vários objetos, e não era detectado no radar da aeronave. Um negócio totalmente surreal. E com relação aos movimentos que eles faziam, os pilotos chegaram à conclusão, isso está em relatório oficial da aeronáutica, que era uma movimentação inteligente. Não sabe se o objeto era tripulado ou não, porque ninguém viu nenhuma tripulante lá dentro. Mas foi algo que se comportava, em termos de movimento, de forma inteligente. Além disso, as velocidades imprimidas também eram um negócio absurdo. Teve objeto que saiu de uma velocidade 0 para 15 Mach, enquanto que a aeronave militar dos militares brasileiros estava a 1,02 Mach, 1,03 Mach. Eles estavam já numa velocidade alta, só que o OVNI imprimiu 15 Mach. Né? Então, é um negócio absurdo. Deixou a aeronave de interceptação no chinelo, né? Deixou para trás e muito. Né? E isso foi interessante, que um dos pilotos relatou que quando ele tinha colocado o objeto em Judite, colocar em Judite é quando ele tem travado ali no sistema de radar o objeto, e se ele quisesse atirar com algum armamento, ele acertaria, porque estava numa distância e num posicionamento que dificilmente erraria. E parece que o objeto voador não identificado percebeu dessa situação de risco e acelerou para 15 Mach, desaparecendo ali da visão do piloto militar brasileiro. Então, isso ocorreu no caso de maio de 86. Após, né, todos esses eventos do dia 19, principalmente, mas que duraram também nos dias subsequentes,
sem perseguição, logicamente, aérea, mas só avistamentos e sendo detectados aí, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ele resolveu vir a público e colocar também à disposição da imprensa, da TV, uma coletiva, né, de alguns militares, controladores de tráfego aéreo, pilotos, inclusive estava um comandante civil, o comandante Alcir Leite, que estava com Osiris Silva dentro de uma aeronave Xingu e viu também esse fenômeno. Todos esses daí foram chamados e participaram da coletiva, falando ali da experiência, o que eles viram, o que eles sentiram, né, naquele momento de apreensão, embora nenhum deles conseguiu chegar e também não conseguiram identificar o que era isso. Até hoje é um mistério esse caso da noite oficial dos OVNIs aí. Aí está o Osiris Silva. O Osiris Silva, ele foi presidente da Embraer, né? Também da Petrobras, e ele chegou a escrever, se não me falha a memória, o penúltimo capítulo do livro dele, chamado A Decolagem de um Sonho, ele escreveu sobre essa experiência que ele viveu. E eu tive a oportunidade também de, num dos voos, que eu trabalhava muito em Brasília, pelo Banco do Brasil, e num dos voos eu sentei no banco ali do avião, tô lá sentadinho, daqui a pouco quem chega? O Osiris Silva senta do meu lado. Aí eu não tive outra escolha senão a ficar conversando e perguntar a respeito desse fato que ele vivenciou no dia 19 de maio de 86. E foi uma conversa bem interessante, ele confirmou tudo, dando inclusive detalhes ali que, na verdade, saiu na imprensa que era o Alcir Leite que estava pilotando, mas na verdade era ele que estava sob controle da aeronave no momento da perseguição e tudo mais. Ele já deu inúmeras entrevistas também falando a respeito disso, mas só para ficar registrado que essa personalidade também deixou registrado esse evento importante no seu livro aí que conta a história, né, da sua vida aí, da Embraer e outros momentos que ele passou na vida, e além desse inusitado avistamento de OVNI na noite oficial dos OVNIs, 19 de maio de 86. Aí alguns documentos norte-americanos, alguns telex, Departamento de Defesa, e no meio aí a gente tem uma página de um relatório da aeronáutica de várias páginas, aí já é a conclusão deles, e o interessante é que fala que foram detectados em 3 diferentes tipos de sistemas de radares, né? Esses documentos aí dos Estados Unidos, né, que estão em inglês, claro, né, você pode ver que está tarjado algumas partes, porque a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, o FOIA, né, ele permite liberar algumas coisas, mas quando tem alguma coisa ali que é segurança nacional, eles acabam tarjando de preto. Só vai ser transparente para a população, para os norte-americanos que peçam, né, esses documentos através da Lei de Liberdade, algumas partes ali. E então a gente tem... mas dá para entender, ali cita o nome do Osiris Silva, fala dos 21 objetos, né, sobre São Paulo, mas por que eu coloquei isso aí? Para vocês terem a nítida certeza de que os americanos sempre tiveram acompanhando esses casos, que esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos em torno dos OVNIs, ele existe de fato, e casos emblemáticos como esse, a noite oficial dos OVNIs, o caso Varginha, a queda do objeto lá em Feira de Santana com resgate de seres e da nave, a Operação Prato no norte, né, no nordeste do nosso país, o caso da explosão do OVNI de Ubatuba, ou seja, esses casos mais clássicos que envolvem seres, naves, algum tipo de fragmento, ou nave, ou ser biológico, geralmente os Estados Unidos já chega rapidinho e está envolvido nisso. Existem documentos, eu tenho vários documentos norte-americanos citando esses casos. Então a gente vê que eles acompanham de perto
e o governo brasileiro, infelizmente, dá de mão beijada tudo isso aí para os Estados Unidos. E no caso de maio de 86, a noite oficial dos OVNIs não foi diferente. Então, assim, fechando aí, né, bem resumidamente, o caso de maio de 86, ele tem muito mais particularidades, mas ele se enquadrou dentro do livro, né, e dentro desse estudo, dessa proposta de nova nomenclatura, nova classificação dentro de um contato aéreo de 5º grau, que é aquele que, devido aos acontecimentos que tem no 1º, no 2º, no 3º, 4º grau, um avião militar se vê obrigado a perseguir, a fazer um enfrentamento, ou pelo menos tentar, né, fazer esse enfrentamento. Geralmente, eles não conseguem chegar perto dos OVNIs, né? Tem outros casos aí em que houve abate, ou o contrário, o próprio OVNI abateu a aeronave terrestre, né, militar terrestre, ou já aconteceu até casos também, infelizmente, com aeronaves civis, né? Existem livros que se dedicam a esses acidentes envolvendo OVNIs e tal. Tem bastante coisa, né, na literatura ufológica, né? Se você for procurar a respeito disso, eu já fiz algumas lives no meu canal falando desses acidentes aéreos e tal, e citando ali alguns casos de alguns países, né? Então, tem bastante coisa. O livro, só com esses 26 casos, foi só para trazer o estudo e fazer essa proposição da classificação. Então, não tem muitos casos. Não é uma base de casos tão extensa, né? Até os casos chilenos ali são poucos que eles citam e a gente sabe que tem muito mais, né? Alguns americanos também tem um monte de casos. Caso, por exemplo, que aconteceu acidente, tem o caso Mantel, né? Caso Mantel. Então tem muitos casos aí que poderiam se enquadrar nesses graus aí, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º grau. Embora eu entendo aí que os mais emblemáticos estariam dentro do 3º, do 4º, do 5º grau, né? O 4º, 5º grau, se a gente pegar esses dois, já vão ser os casos que envolvem alguma coisa mais séria, né, para ser objeto de estudo pelos militares aí e os órgãos de inteligência. O segundo caso que eu peguei é um caso de 4º grau, porque ele não envolve essa perseguição, esse embate dos militares, e é o caso do Haroldo Stendorf. Esse caso do Haroldo Stendorf é um episódio bem impressionante, que envolveu o avistamento do piloto e também dos integrantes da torre de controle, né, que viram um OVNI piramidal. Esses caras da torre de controle viram, inclusive, de binóculo, estava mais longe, lá na Lagoa dos Patos, isso no dia 5 de outubro de 1996. Então era um objeto piramidal, gigantesco, enorme, muito grande mesmo. O avião parecia um mosquitinho do lado dessa aeronave. E o Haroldo Stendorf é esse aí, que está na foto, né? Eu tive a oportunidade também de conversar com ele algumas vezes. Ele fez o desenho, né? Tem esse desenho aí do objeto piramidal que foi avistado. Aí o Haroldo Stendorf, numa foto daquela época, de 96, o aviãozinho dele, que foi utilizado, e ali o objeto, novamente, de forma piramidal, esse grandão. O detalhe do avistamento dele é que, quando ele viu esse objeto, ele tentou se aproximar, e aí saíram uns discos voadores da parte superior desse objeto em forma de pirâmide. E aí, quando ele tentou se aproximar para olhar por cima para ver o que tinha dentro do disco voador desse em forma de pirâmide, ele viu que saiu um tufo de luz avermelhado, aí ele ficou com medo. Então, aí ele abortou. Por isso que o caso de 4º grau é quando você também sente um risco ali e você aborta, sai da mira do objeto. Depois o objeto, ele decolou e foi embora, né? Mas antes, esse grande, que seria uma nave-mãe, ele despejou ali discos voadores, que ele falou que os objetos menores que saíram
de dentro desse objeto grandão era em formato de disco voador. Os controladores de tráfego aéreo também, eles viram esse objeto de binóculo. Tem na internet aí depoimento deles, alguns documentários, né, documentário do History, onde tem o depoimento deles, tanto do Haroldo Stendorf como dos militares da Torre de Controle, falando a respeito desse impressionante caso que aconteceu na Lagoa dos Patos, lá no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, esse aí é um caso de 4º grau, é aquele que, devido aos acontecimentos anteriores, uma aeronave se vê obrigada a realizar uma manobra evasiva, né, de fuga, saindo ali do risco para evitar uma colisão, ou sei lá. O próprio Haroldo Stendorf falou que não sabia o que era aquele raio vermelho que foi jogado para cima ali, então poderia causar algum acidente, alguma coisa, ou até mesmo ele morrer. Depois ele pegou e saiu fora dali. E aí o caso dele ganhou também a mídia, ele deu entrevista para várias pessoas, apareceu no programa do Ratinho, por exemplo, foi um caso bem comentado naquela época. Travou aqui, deixa eu ver o que aconteceu. A apresentação não está indo para frente. Vamos ver se para trás ela vai. Não. Alô? Estão me ouvindo aí ainda? Olá, estamos sim, ouvindo você. Tá, né? Então, eu estou tentando eu acho que eu vou tentar fechar a apresentação, porque ela deu uma travada, não está indo para frente. Mas assim, eu já estaria indo para as considerações. Opa, ela entrou ali e saiu, né? Eu tirei aqui para você finalizar, já estamos aqui já no final da live, né? Isso, então, mas deixa eu ver só se ela entra aqui de novo, aí a gente... Conclusão. Olha, voltou aí, né? Apareceu? E caiu. Caiu de novo, peraí. Rapaz, que passa. Se ela não for qualquer coisa... Então vamos no quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, concluindo o assunto. Ufologia aeronáutica. O que ela é, então? Ela é essa proposição dos chilenos em dar uma adaptada na classificação do Heineken e adaptando ela para os casos aéreos. Ou seja, essa classificação, ela cobre todos os casos ufológicos? Não cobre. Infelizmente não cobre. Mas, pelo menos para os casos aéreos, seria algo interessante, né, de ter aí uma classificação. Eles tentaram passar isso aí para o Cefa, tal. Pelo que eu fiquei sabendo, os chilenos eles não assumiram essa classificação e nem estão usando isso daí. Foi feito o livro, tudo, tal, mas parece que não evoluiu esse tipo de proposição deles. E também em outros países, aí, pelo que eu tive conversando, você sabe se alguém está usando isso? Ninguém está usando, né? Nem no Brasil, nem em outros países, Argentina, Uruguai, mesmo porque, assim, o Uruguai ele já tem a classificação deles, os controles deles, então ficou um negócio meio solto. É interessante, é legal, entendeu? De repente ter uma sistematização assim, mas infelizmente ela não emplacou, né? Nem no Chile e nem em outros locais. Acho que por isso que parou e ficou só nesse livro mesmo desses militares, né? O Garrido, né? Que é esse daqui, o Rodrigo Bravo Garrido, e o Julio Castilho Cornejo, que é esse daqui. Eles até fizeram aqui falando que a proposição deles já é até um negócio mais atual. Eles falam dos FANES, fenômeno aéreo não identificado, tal.
E aí ele coloca assim, ó: sabemos que a aviação civil e militar conta com grande quantidade de material, que por diversas razões os protagonistas, isto é, os pilotos e controladores, não revelam, principalmente por causa da estigmatização que sofreriam por parte de seus colegas ao endossar um testemunho desse tipo. Sem dúvida, essa situação tem mudado bastante com o decorrer dos anos, né? Aí por isso que eles acabaram fazendo essa proposição. Aí eles iriam passar esse negócio para o Cefa, que é da Força Aérea Chilena, um departamento que pesquisa OVNI, até para ver se poderia colaborar, ajudar de alguma forma. E esperamos também que este livro seja recebido pela comunidade internacional no contexto do estudo formal desses fenômenos, pois pensamos que a cada dia em algum espaço aéreo do planeta talvez se dê algum acontecimento digno de ser estudado ou analisado. Então, assim, é louvável isso que esses pesquisadores fizeram, mas infelizmente não emplacou, porque para emplacar, primeiro, teria que ter talvez uma associação dos países, e os países já reconhecendo. Talvez isso venha a acontecer em algum momento, a hora que algum país reconheça oficialmente o fenômeno OVNI. Ou seja, se os Estados Unidos amanhã chega lá e fala assim, ó, vida extraterrestre existe, ponto, tem OVNI aí, que são naves alienígenas extraterrestres que está visitando o planeta, pronto, aí teria que se fazer um grupo aí de países, né, coligados para estudar isso melhor, e talvez aí uma proposição de classificação seria interessante. Caso contrário, vai ficar só no livro mesmo e na memória a ufologia aeronáutica, né, que seria essa classificação, e não na verdade, porque assim, os casos envolvendo aeronaves militares e civis, isso aí vai continuar ocorrendo, né, ad eterno, né? Ocorria já, tem vários registros aí da década de 30, né? São os primeiros registros ali que a gente conhece, né? Durante o período da guerra, os Foo Fighters e tal. E tem alguns outros fatos mais antigos até, em outras guerras, né? Onde se usava espada, escudo, né? E que era chamado de outras coisas, né? De fenômenos miraculosos, luzes estranhas, escudos voadores, né? Então o fenômeno sempre existiu, vai continuar ocorrendo. Uma classificação, talvez nessa parte aérea seria interessante, mas ela não cobre na sua totalidade os casos ufológicos que ocorrem no mundo. Então eu particularmente, como pesquisadora, eu prefiro ficar com a classificação mais simples do Hynek, né? A gente pode ter alguns desdobramentos. Jacques Vallée, por exemplo, já fez algumas proposições, alguns outros grupos, alguns outros pesquisadores também mundiais aí acrescentaram, fala de 4º grau, 5º grau, tem uns que vão até 7º grau, 13º grau, entendeu? Então aí começa a ficar muito esmiuçado o negócio, e aí em vez de ajudar, acaba mais prejudicando quem vai coletar e analisar esses dados. Mas o dos fenômenos aéreos aí envolvendo aviões, até que é legal. 5 graus eu não acho muito, não. Se ele fosse adotado pela comunidade mundial, militar, né, civil, seria um negócio bacana também. Então foi um trabalho louvável que eles fizeram, pena que não emplacou até este momento. Eu queria aproveitar e deixar aí para vocês, nós temos a revista OVNI Pesquisa, então quem quiser saber mais e quiser adquirir a sua edição, é www.ovnipesquisa.com.br. Eu tenho uma lojinha, que é a Loja Misteriosa, www.lojamisteriosa.com.br, que vende essas camisetas de casos clássicos. Então tem, essa aqui é a Noite Oficial dos OVNIs, tem ET de Varginha, tem o caso Vilas Boas, Operação Prato, tem umas camisetas com estampa bem legal aí, você gosta desse tipo de material, entra lá na lojinha também. Além da lojinha, eu tenho um canal no YouTube, que é o Enigmas e Mistérios, aqui atrás, Enigmas e Mistérios,
e lá a gente já está com 146 mil inscritos, é bastante gente acompanhando, e a gente procura colocar conteúdo de qualidade, sério, dentro desse tema aí que é a ufologia, né? Então, isso aí é bem bacana. E queria deixar o último aviso aí, participe do evento que a gente vai estar fazendo agora em abril de 2023 em Recife, Pernambuco. Você pode se inscrever tanto no site para participar pessoalmente, como também de forma online. Então, vou passar agora aí, queria agradecer minha oportunidade para o Alexandre e para o Vanderlei, e passar para eles dar as últimas informações aí para vocês. Muito bem. Edson, você mandou ver novamente a sua palestra sempre muito boa, excelente. Né? Vanderlei, é com você aqui no momento. Posso começar? Vamos lá. Sim. Tá de parabéns pela palestra, sensacional, o pessoal aqui adorou, tá? E eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal, tá? Então, a primeira pergunta é até que ponto um míssil pode abater um OVNI? Então, assim, a gente não sabe qual é a composição do OVNI. É possível abater? Sim, é possível, porque se aquele objeto é algo mecânico, né, algo sólido ali, feito pelas mãos de alguém, com certeza ele pode ter alguma vulnerabilidade, assim como a gente constrói certas coisas e pode dar ruim, né? Tem foguete aí que explodiu, avião que às vezes não faz uma manutenção correta, ou às vezes até faz e dá ruim, né? Então, os OVNIs, eles têm a sua vulnerabilidade também. Existem casos de abate de OVNI? Tem, mas é muito pouco. Na maioria dos casos, na tentativa de um abate, o OVNI vai embora. Então, nesses casos aí, em que foi disparado mísseis, os Estados Unidos disparou míssil e tudo mais, o que ele fez? Primeiro ele dá aquele voo de reconhecimento do objeto, viu que era um balão mesmo, um balão chinês, sei lá, e mandou bala, entendeu? Aí por isso que derrubou. Aí não era nenhum artefato alienígena, extraterrestre, nada disso. Agora, eventualmente ele pode atingir, de repente, um artefato alienígena, extraterrestre? Pode. Tudo é possível, a gente não pode descartar, mas é pouco, percentualmente, eu acredito que vai ocorrer em menos escala do que um objeto voador convencional, um balão, um drone terrestre, alguma coisa assim, um drone espião que de repente está em algum lugar. Por isso que teve um monte de abate. Você acha que os Estados Unidos vai ficar abateu num dia, no outro dia bateu de novo, depois abateu de novo? Só pode ser coisa terrestre mesmo, entendeu? Que estava ali espionando o governo norte-americano, ou vai saber se era espionagem mesmo, ou se não era algum balão de estudo, alguma coisa, porque as pessoas às vezes não sabem. Mas por que aconteceu isso nos Estados Unidos? Porque eles mexeram na sensibilidade da detecção dos radares, baixando ali para pegar objetos que estivessem numa velocidade mais lenta. Antes nem pegava, por exemplo, balão, alguma coisa desse tipo, porque ele só pegava tipo helicóptero, um dirigível, um avião, alguma coisa que voava mais rapidamente. Como eles mexeram na sensibilidade, o negócio ficou pegando tudo agora, né? E aí eles começaram a olhar, mas essa estratégia que eles usaram, que aí caiu na imprensa e tudo mais, a gente não sabe. Pode ver que agora não está batendo mais nenhum, né? Nem está se falando mais nesse assunto, porque pode ser que tudo isso também foi uma cortina de fumaça para esconder uma outra coisa que estava acontecendo, né? Que a gente ficou sabendo ali que houve vários vazamentos de produtos tóxicos e radioativos, né? Alguns trens que descarrilharam em alguns locais, e isso foi dado pouca ênfase na imprensa.
Todo mundo ficou mais no negócio, o disco voador abatido, o disco voador, o OVNI abatido. Então, a pessoa que, né, quer saber a verdade realmente, ela tem que estar atenta a todos esses detalhes, o que está acontecendo, para ver se, de repente, uma situação que parece uma coisa, não é. Às vezes ela está camuflando, escondendo, né, uma cortina de fumaça de outra coisa que está acontecendo pior por trás. É verdade. A Mili, ela faz uma pergunta com relação aos tripulantes, ou dos possíveis tripulantes desses objetos. Uhum. Algum deles já foi identificado, já foi tirado algum tipo de foto deles? Tem fotos, tem vídeos, mas como a gente sempre fala, são de supostos alienígenas, de supostos tripulantes de OVNIs, né? Porque a gente não tem uma técnica, alguma coisa para falar, isso aqui é autêntico. Então pode ser um boneco também? Pode ser uma pessoa travestida, uma computação gráfica que foi feita, também pode. Então jamais a gente vai ter condição de atestar, falar assim, olha, essa aqui é uma foto autêntica de OVNI ou um vídeo autêntico de OVNI. Alguns têm um percentual de ser verossímil maior do que outros, né? Por exemplo, com o advento agora de programas digitais, um monte de coisa, tem muita gente colocando fake aí na internet, então tem que tomar cuidado. Tem muita coisa que aparece que é montagem digital mesmo. Agora, você pegar alguns fatos que ocorreram, fotos mesmo, vídeos do passado, da década de 80, de 90, do princípio ali do VHS, tudo. Então tem algumas coisas que de repente poderiam ser reais ou não, né? Tem outras que não são. Por exemplo, aquela autópsia da criatura de Roswell, né, que apareceu em agosto de 95, um vídeo do pessoal fazendo autópsia do corpo de um alienígena de Roswell. Aquilo ali foi montado por pessoas ali com interesse de ganhar dinheiro e de também ver como que seria a reação pública naquele momento, né, em 1995, caso fosse liberado algo realmente autêntico. Então, como que as pessoas, elas iam ficar em pânico, sair batendo a cabeça para um lado para o outro? Não aconteceu nada disso. Foi divulgado no mundo inteiro, todo mundo aceitou bem. Por isso que eu entendo que agora, nos próximos anos, deve vir o reconhecimento oficial, porque nós já estamos no momento de receber esse tipo de informação e não sofrer tanto choque. É lógico que vai ter um quebra de paradigma, a gente vai ter que... a nossa consciência vai ter que se adaptar a uma nova realidade, mas tanto as religiões como as pessoas do mundo todo, elas estão melhor orientadas para receber uma informação dessa e deixar de pensar que está sozinha no universo. Ou seja, que existem outros seres por aí e que futuramente vão começar a conviver com a gente aqui. Por isso que é importante esse negócio da exopolítica, que vai ser tratada também no Congresso nosso, aí de Pernambuco, que o Tiago, né, o doutor Tiago, ele vai estar dando essa brilhante palestra falando a respeito disso, que é algo que a gente tem que pensar para o futuro também. Né? Então, assim, fotos e filmes de extraterrestre, voltando lá à pergunta, são de supostos. A gente nunca vai ter a certeza 100% absoluta de que aquilo ali é de fato um alienígena, é um extraterrestre ou não. Perfeito. O Contatos Imediatos, ele pergunta: independente da velocidade do avião, seria possível os pilotos saberem se estão sendo seguidos ou não? Por um OVNI? Ah. Assim, se eles tiverem radar de bordo, se o radar detectar, eles vão saber que tem alguma coisa ali. Ou então contato visual, direto com uma luz, com algum objeto, e aí identificaria. E além disso, tem a torre de controle que também monitora e pode eventualmente detectar no radar de solo e comunicar com o piloto da aeronave e falar, olha, tem um negócio aí.
estranho, você está vendo, tal? Ah, não estou vendo, mas está detectando aqui. Então faz o seguinte, sai da pista tal, desce para altitude não sei o quê, ou sobe, vai para tal lugar, até para evitar esse tipo de colisão. Então há esses tipos de situações aí que pode ocorrer. E tem caso que às vezes o objeto está lá sendo visto pelo piloto e não é detectado no radar, né? Então, fenômeno OVNI mesmo é um negócio de doido, né? É um festival do absurdo. Nós temos até um membro da nossa equipe que ele era piloto de Learjet. E ele tem uma história muito interessante sobre um avistamento onde ele está fazendo um pouso e na cabeceira da pista existia uma luz. Né? E o copiloto falando para ele, olha, tem uma luz na cabeceira da pista, precisamos arremeter. Ele disse, calma, pode ficar tranquilo, eles vão sair. Né? Então, a história que ele conta é que não há esse segundo ele, né, ele passou por várias situações nesse caso, e que de maneira alguma há aquela possibilidade de choque. Sempre há, né, em um determinado momento, eles saem, né? Você vendo que não existe uma agressão, por exemplo. Né? Não tem. Eu já vi algum piloto, não sei se foi um piloto brasileiro, ele falando que viu o disco, mas não se preocupou em armar a sua arma, nada disso, porque não viu nenhuma necessidade, não viu nenhuma agressão, muito pelo contrário. E ali ele permaneceu e o piloto falava que parecia que eles estavam brincando com ele. Ora ele ficava na frente, ora ele vinha para trás, ora ele ficava na frente, né? Ficava brincando com eles. Uhum. Aí nessa pergunta agora, nessa situação, aí tem aqui uma pergunta de Valdenice, dizendo, nesses casos do que aconteceram recentemente, dos contatos de 3º e 4º graus, onde foram aqui no Brasil? Onde aconteceu o contato de 3º e 4º? Assim, aqui no Brasil. Então, eu posso falar a respeito daquilo que eu tenho recebido, né? Então, o pessoal escreve para a gente, muitas vezes, no canal Enigmas e Mistérios, a gente tem um canal lá de relatos misteriosos. Então, o pessoal, às vezes, reporta lá. Da onde que a gente ficou sabendo? Interior de São Paulo, então ficamos sabendo de alguns casos. Nordeste também, onde geralmente aparece avistamento de ser, de nave também. E aí o pessoal lá, às vezes, leva para o lado folclórico também da coisa. Se é um bicho peludo, às vezes vira lobisomem, né? Só que às vezes tem a nave lá também, um aparelho, né, que aparece, luminoso ou não. Então, assim, os últimos que eu recebi de seres e de contato de 4º grau, que seria, por exemplo, visita de dormitório, né, porque a abdução parece que não está acontecendo mais. O que ocorre é a visita de dormitório. A pessoa está dormindo, de madrugada o objeto vem, joga a luz, sequestra a pessoa para dentro do disco, que fica em cima da casa do lado, faz o que tem que fazer e depois devolve a pessoa na cama ali, né? Então, o que a gente tem ouvido falar do 4º grau é essas visitas de dormitório. Está tendo bastante. Teve algumas em Peruíbe, que a gente ficou sabendo também recente. Deixa eu ver onde mais. Acho que seria assim, interior de São Paulo. Às vezes tem alguma coisa de São Paulo, mas eu não cheguei ainda a investigar para ver se é verossímil ou não, né? Se tem alguma verdade nisso, ou se às vezes é uma piração da cabeça das pessoas, porque tem isso também, tem viagem na maionese. Às vezes a pessoa fica pensando que está sendo abduzida, tudo, ou quer tanto, entendeu? Ou por status também, quer se sentir especial de alguma forma e aí inventa um negócio. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando é verdade e quando... teve um caso também, agora estou lembrando, de Minas, interior de Minas, que a pessoa ficou com marcas, né? Umas queimaduras no braço, apareceu, né? Apareceu o OVNI, aí no dia seguinte ela apareceu com essas marcas
meio geométricas, estranhas no corpo, né? Até o filho dessa senhora tal mandou para a gente as fotografias tal para a gente dar uma olhada, ver se identificava aqueles desenhos em alguns outros casos, né? Porque a gente tem uma tabela mundial aí de pessoas que já passaram por esse tipo de situação e às vezes aparecem esses desenhos geométricos. E aí, quando eu procurei lá na tabela, eu achei. Aí mandei para o rapaz ficou desesperado. E agora? Como é que eu falo para minha mãe e tal? Depois ele nem quis conversar mais, estava meio apavorado lá com essa situação que a mãe dele tinha aparecido com essas marcas, né? Essa coisa aí no corpo depois do aparecimento do OVNI, que foi visto por vários vizinhos ali. Isso numa cidade do interior de Minas. Essas marcas permanecem ou ao longo do tempo elas somem? Ao longo do tempo elas somem. Tá? Teve, por exemplo, a marca do Antônio Nelson Tasca, né? O caso que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 83, que ele ficou com a marca nas costas anos e anos e anos. Só que ela ia sumindo, né? Ficava só aquele desenho da marca já ficando mais esbranquiçado, né? Quando ele voltou do contato, aí estava bem evidente. Aquela queimadura, vermelho, negócio bem feio mesmo. Depois, com o passar dos anos, ela foi ficando mais sutil, mas estava ali ainda. Você botar o olho, você via que tinha alguma coisa efetivamente. Mas na maioria dos casos, ela some depois de um tempo. A Valdenice, ela continua perguntando, eles, no caso, esses seres, eles se propõem a nos ajudar na tecnologia e no campo da saúde? Não dá para saber, né? Tem casos de cura e tem casos de agressão também desses seres aos seres humanos. Então, é muito difícil você ter esse tipo de resposta, né? De falar que é isso ou aquilo que eles estão fazendo. Eu entendo, assim, pelo que eu já estudo há 42 anos, que tem seres que estão preocupados, assim, em usufruir, de alguma forma, da raça humana e usufruir também da nossa flora, da nossa fauna e dos nossos recursos minerais também. Por algum motivo, isso deve ser útil para eles de alguma forma. É assim, e tem caso de cura, tem caso de morte, né? É muito difícil saber. E assim, quando eu falo de cura, não são muitos também. São raros os casos, mas existem também, vez ou outra aí. Na maioria das vezes, o que a gente percebe são seres tripulantes de OVNIs parecido com cientistas, né? Eles estão ali estudando, coletando sangue, amostra de cabelo, de pele, óvulo, esperma, né? Material genético, para alguma finalidade que eles provavelmente não têm interesse nenhum de comunicar para a gente. Talvez, se nós soubermos em algum momento qual o verdadeiro objetivo deles, talvez a gente consiga interromper esse processo. E aí, interrompendo, os maiores prejudicados iam ser esses tripulantes dos OVNIs aí. E é lógico que eles não vão querer isso. Então, por isso que eles ficam ali quietinho, agindo sorrateiramente há décadas, né? Porque se você for ver o fenômeno OVNI, aí já tem décadas e décadas de existência. Verdade. Eu vou pedir a Alexandre para fazer pelo menos a última pergunta. Tá bom. E eu já sei que já está com a da hora avançado, mas exatamente com a ufologia aeronáutica. O que nós aprendemos observando toda essa ufologia aeronáutica que é conhecida hoje? Nós conseguimos já chegar próximo a algum tipo de velocidade, de deslocamento, de forma de como esses discos agem? Olha, já tem muitos estudos a respeito da tecnologia dos OVNIs, tanto é que os militares, os governos, as áreas de inteligência e cientistas também, eles estão aí empenhados
em obter esses vestígios de OVNIs para, através de uma engenharia reversa, transformar essa tecnologia alien em algo terrestre que seja de utilidade para a população, seja fins bélicos, seja fins de saúde ou avanço tecnológico. Qualquer potência, qualquer país que tenha essa tecnologia, né, já desenvolvida para o seu país, com certeza estará alguns degraus acima dos seus concorrentes, né? Aí, se a gente for pegar os Estados Unidos, ele tem o maior interesse em metamateriais, ultramateriais de OVNIs, para poder ter essa tecnologia desenvolvida no país deles, para eles superarem China e Rússia, principalmente, que são seus inimigos aí nessa Guerra Fria. Parece que a gente voltou, né, para a Guerra Fria novamente. Perfeito. Bem, eu vou aproveitando logo para agradecer, né? O Alexandre, quando voltar, já vai dar as últimas informações, mas lembrando a todos que o Edson Boaventura vai estar aqui conosco no Congresso de Ufologia, e todas essas informações que ele trouxe agora, se alguém ainda tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode tirar com ele lá, com certeza. Pessoalmente. Ele vai dar pessoalmente a vocês. Tá? Então, mais uma vez, Edson, obrigado. A todos os que participaram, nós temos aqui várias pessoas fazendo elogio, né, agradecendo o conhecimento. Tá? Não podia ser diferente pelo que você nos trouxe. Tá? E desejar a todos vocês uma boa noite, lembrando que amanhã nós estamos de volta, nós temos a última live do 14º Fórum da UFPOI, tá? Com o Marcos Petit, e lembrando a vocês também, para vocês deixarem o seu like, fazer a sua doação e recomendar o canal aos amigos. Né? Precisamos multiplicar esse projeto chamado Semana Santa Sem Fome. Então, a todos vocês, muito obrigado. Edson, obrigado a você mais uma vez pela participação. Né? Fico feliz em tê-lo sempre conosco aqui. Né? E ficarei mais feliz ainda no dia do nosso evento. E agora eu deixo vocês com o Alexandre para dar suas palavras finais e lembrar alguma coisa sobre o nosso evento. Lembra o pessoal aí que quem escrever lá, acho que é Boaventura, né? Tracinho 20, tem desconto. Tem desconto. Isso, quem assistiu essa live agora e quem vai assistir também, porque vai ficar gravada no canal, quem assistir, enquanto durar os ingressos, você, no cupom Boaventura 20, você tem um desconto de R$20 no ingresso presencial. Tá? Então, ou também no online, né? Ou também online. E porque temos também o ingresso do workshop, que não está dentro do então, é só o congresso. No presencial ou online, nós vamos ter um desconto referente a Boaventura 20. Você tem um desconto de R$20 na aquisição do seu ingresso. Não percam. E veja bem, esse evento é inédito aqui em Recife. É o primeiro congresso de ufologia e espiritualidade, no qual nós teremos várias atividades. O congresso, o workshop com o hipnólogo, vai falar sobre expansão da consciência. Teremos um jantar de confraternização com os palestrantes. Teremos também uma feira de exposição de artigos ufológicos, além de o lançamento do livro da Danusa Aras, que é ufóloga, e da tua região aí, de São Paulo, São Paulo capital. Né? Então, vai ser vários eventos e um evento único. Vai ser bem dinâmico. É isso? E quem tiver mais... quiser, deixa eu botar aqui, informações sobre o cupom de desconto, está aqui embaixo da linha, com desconto para o Congresso de Ufologia,
Boaventura, numeral 20, pelo WhatsApp 994473390. Edson, quero lhe agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade, parceria. Vai ser um grande evento e tamo junto. É isso aí, não vejo a hora aí de estar compartilhando mais conhecimento com o pessoal aí de Pernambuco e comendo aquela tapioca, né? Sim, ó, nós vamos lá para o Otacé comer uma tapioca regional aqui, bem legal. Água de coco sim, aí sim. Na boa viagem. Aí, na boa viagem, é isso aí. Então, estamos encerrando aqui agora. Boa noite a todos. Colocarei aqui um clipe aqui do Edson. E, Wanderlei, mais alguma coisa? Não, só lembrando a vocês sobre o projeto Semana Santa Sem Fome. Faça suas doações, qualquer doação, qualquer tamanho de cesta, qualquer pix que você fizer, vai estar ajudando a uma pessoa necessitada. E as informações para esse projeto estão aí na descrição, está aí embaixo na descrição. Isso. Esse é mais um projeto da UFPIauí. Pessoal, boa noite mais uma vez. Edson, boa noite, obrigado. E obrigado, viu? Boa noite e até amanhã. Falou. Boa noite, valeu. Um abraço. Valeu. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, apresentador do canal Enigmas e Mistérios e coeditor da revista OVNI Pesquisa. Eu estou dando uma passadinha para te convidar para o primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril de 2023 em Recife. Eu estarei lá palestrando sobre o tema Novas Notícias da Ufologia Brasileira e vou trazer mais algumas novidades e coisas interessantes para você. Vai estar imperdível. E eu já estou preparado com o meu coletinho, porque minha especialidade é pesquisa de campo. Então se inscreva através do site, são poucas vagas aí presenciais e você pode participar também de forma online. Então prestigie o nosso evento.